Agora, para encerrar esse painel maravilhoso, eu queria passar a palavra para o já parceiro de outras iniciativas sustentáveis, principalmente capitaneada pelo ministro Salomão, lá no CJF, o doutor Carlos, da Caixa Econômica Federal, e a gente vai ouvir um pouquinho sobre como os bancos públicos, em especial a Caixa Econômica Federal, podem atuar para contribuir com uma governança sustentável da gestão da macrolitigância e de processos repetitivos com impacto no orçamento. Sim. Aqui. Bom, boa noite. Teve aqui a satisfação e o terror de ser o último deste painel, que foi um painel maravilhoso antes de qualquer coisa. Eu queria fazer um registro, acho que antes de qualquer consideração a respeito do que a gente tem para dizer, doutora Adriana, muito mais do que uma moderadora, a senhora foi aqui uma integradora de todos os temas que foram aqui sendo trazidos. Então, acredito que o doutor Siddhartha não se incomodou com o seu... Muito pelo contrário, isso só enriqueceu a fala. Hoje foi um dia de muita alegria, satisfação e aprendizado. Em todos os painéis que nós passamos, nós vimos, me fizeram refletir muito sobre muita coisa. E o nosso tema, o tema do nosso painel sobre a gestão estratégica da litigiosidade, eu estava aqui pensando, enquanto ouvia os colegas falando, eu me peguei pensando o seguinte: se essa conversa acontecesse há cerca de 25 anos atrás, o nosso tema aqui seria avaliação de teses, verificação de possibilidades recursais, seria disso que a gente estaria falando. E hoje ninguém, absolutamente ninguém, tocou nesse assunto. Então, isso mostra um amadurecimento da atuação da gestão pública, mostra um amadurecimento do profissionalismo da advocacia pública. E isso está muito bem retratado aqui. Então, assim, pelo evento, pelo painel, pelas falas, de tudo o que foi dito e trabalhado aqui, quando nós falamos, então, sobre gestão estratégica de litigiosidade, a gente não quer falar de outra coisa, senão vamos reduzir o litígio e vamos buscar a pacificação social. Então, assim, eu fiz essa reflexão ao longo de todas as falas que a gente foi vendo aqui, durante todo o dia a gente foi alimentando esse papo, essa conversa. Eu hoje estou como diretor jurídico da Caixa, uma enorme satisfação para mim, e hoje poder falar aqui com vocês a respeito disso. Nas minhas reflexões também, me lembrava que há uns 20 anos atrás, cerca de 20 anos atrás, o hoje ministro da STJ, do ministro Antônio Carlos Ferreira, então diretor jurídico da Caixa, o papel que hoje, por acaso, eu estou, mas que naquela época ele dizia: a Caixa está litigando contra a sociedade. A gente precisa mudar isso. E isso foi o que mudou a forma da visão da atuação jurídica da Caixa nos tribunais. Por quê? Porque nós vimos a necessidade de que todo grande problema precisa de solução. Ele não precisa de culpados. Então, nós todos da seara pública compreendemos bem, sabemos que toda a preocupação em relação a acordos, lá no passado, isso não é coisa de hoje não, mas lá no passado era a preocupação com a responsabilidade. Afinal de contas, olha, se eu fizer um acordo e se depois vierem reclamar, vierem discutir, vierem debater, hoje a gente já está conseguindo fazer acordos, a gente tem isso como meta. Então, isso é amadurecimento da gestão pública, isso é a seriedade com a forma da gestão pública, é cuidar a coisa pública, e aí nas minhas conversas com o Peixoto, estávamos ali conversando e falando que a coisa pública, infelizmente, vista de uma moda geral, não é a coisa de todos, é a coisa de ninguém. E nós estamos tratando como a coisa de todos, e por tratar como a coisa de todos, a gente precisa, então, dar o melhor tratamento possível. Então, tudo isso que falamos, tudo isso que conversamos aqui hoje, ao longo do dia todo, e também neste painel, bem demonstra isso. O meu papel aqui é uma conversa falando um pouquinho aqui
do papel dos bancos públicos aqui nessa atividade, né, como vetor de sustentabilidade socioambiental e jurídica. Lógico que aqui nós estamos falando, lógico que a Caixa Econômica Federal, que represento, tenho o prazer e a honra de representar, eu digo que é dos slogans que eu mais gosto, a Caixa é muito mais que um banco. Mas por que eu digo isso? Porque nós temos uma dupla vertente que é muito clara de instituição financeira, efetivamente, com o exercício da atividade bancária, com toda aquela questão própria que é do sistema financeiro, e também como parceira do poder público na implementação e na execução de políticas públicas. Então, nós temos sempre que compatibilizar estas duas vertentes e sempre pensando em fazer o melhor, fazer o melhor cuidado da coisa pública dentro de uma pretensão de dar um resultado positivo, de dar lucro no fim do exercício. Então, a gente não abandona a vertente de uma instituição financeira que atua em pé de igualdade concorrencial com o cenário privado, mas, sobretudo, destaca a nossa verdadeira aptidão, que é a de fazer e implementar aquilo que é importante para o setor público. E dentro desse papel, desse cenário, o que a gente acaba percebendo, e trazendo aqui para o nosso tema principal, que tem sido a questão da litigiosidade, a importância do papel da Caixa na busca da solução das controvérsias tem viabilizado a efetiva implementação de políticas públicas. O que nós precisamos fazer e trazer é, efetivamente, entregar a quem precisa aquilo que é determinado pela legislação, pela governança pública, pelas deliberações, enfim, do Poder Executivo, do Parlamento e de tudo que a gente... Com toda essa realidade que nós convivemos. O papel dos bancos públicos na implementação de políticas de governança, sustentabilidade socioambiental e jurídica passa por esse papel, esse reconhecimento da necessidade de uma visão daquilo que podemos fazer para oferecer o melhor. Dentro daquilo que a gente vem desenhando, as experiências da Caixa com relação à conciliação foram mencionadas aqui, eu fiquei muito satisfeito. No painel anterior, o Zé Roberto bem mencionou uma atividade importante que a gente desenvolveu, resolvendo um problema de política pública importantíssimo. A doutora Adriana bem lembra aqui que, muito recentemente, tivemos um debate importante sobre o que é a advocacia predatória, a advocacia abusiva, e quando, na verdade, o que nós precisamos é compreender que todo o desenvolvimento é cooperativo. Então, na verdade, a partir do momento em que nós nos disponibilizamos ao diálogo e à busca da melhor alternativa, nós buscamos a efetividade, a eficácia na gestão da coisa pública. Então, a Caixa tem, sim, desenvolvido um papel importante, porque já de há muito tempo colocou a atuação como conciliação como base da nossa atuação. O doutor Siddhartha muito bem destacou um período que foi importantíssimo, onde nós desistimos de recursos, e aquele ponto que o senhor destacou muito bem, não adianta desistir, tem que ficar desistindo o tempo todo. Então, nós mudamos a nossa sistemática. Hoje, informação interna corporis, mas hoje o que nós temos, o que antes o advogado era obrigado a recorrer, a gente criou a possibilidade da dispensa do dever recursal. Hoje, ele tem que pedir autorização para recorrer. Ou seja, ele tem que me provar que ele perdeu, mas que aquilo precisa ser levado com um viés de isonomia, igualdade e correção de atuação. Então, isso é um arcabouço, isso é um cenário muito geral sobre a forma de atuação, e que a gente implementa isso não só aceitando um acordo, 2 acordos, mas estabelecendo uma política de atuação efetiva. Isso que a AGU hoje muito bem representa, é um papel muito bonito no âmbito da atuação da CCAF e também dos diversos outros instrumentos que foram aqui mencionados. Eu acho que é esse passo que nós precisamos ter, a importância da verificação da conciliação como uma alternativa de solução de um defeito, de uma falha administrativa ou pontual qualquer que precisa ser ajustada para dar efetividade para a política pública. Então, essa tem sido
Esse tem sido o foco, esse tem sido o norte da atuação jurídica da Caixa em tudo o que nós fazemos. Então, a busca de soluções negociais sempre voltadas a trazer resultado, porque nós bem demonstramos que a manutenção do processo gera muito mais custos a serem sustentados pelo poder público. Então, ao viabilizar atividades negociadas, né, ao possibilitar a transação efetivamente, nós conseguimos uma redução do passivo, uma redução da despesa, um melhor resultado para as atividades. Isso se aplica para a Caixa, se aplica para o Banco do Brasil, se aplica para qualquer outro banco público, se aplica para a administração pública direta, e vocês já bem demonstraram isso. Então, na nossa visão, a Caixa a gente entende como fundamental, e aí não só a Caixa, mas uma visão de advocacia pública. O papel da advocacia pública é visualizar, é vislumbrar a importância da solução da controvérsia como uma alternativa para uma solução que interessa a toda a coletividade. Então, em todas as nossas atuações, quando nós obtemos um posicionamento que define e pacifica uma determinada controvérsia, obviamente ela não é tratada de forma isolada, ela é vista como um elemento dentro de um cenário global que viabiliza toda a vantagem para a atuação da sociedade. A doutora Adriana bem lembrou aqui a questão dessa questão com o CJF. Foi um ponto importante e foi um momento em que, ao apresentarmos, ao destacarmos um ponto relevante que era um fato, acontecia a dificuldade do judiciário em analisar cada processo, a dificuldade da Caixa em promover a defesa, estava sendo utilizada por algumas pessoas como elemento para obter vantagem. E, ao demonstrarmos isso num ambiente dialógico e sincero e aberto, foi verificada a forma de uma estruturação pelo CJF, de uma resolução que pacificou a questão, dando uma orientação necessária e normativa para que aquela questão seja, então, bem direcionada. Ninguém está impedindo a litigiosidade, ninguém está pretendendo impedir o acesso ao Poder Judiciário. O que a gente precisa buscar é a solução do problema. E hoje eu tenho o prazer de dizer que na Caixa Econômica Federal nós já estamos trabalhando com acordos extrajudiciais, coisa que parecia um pecado há pouquíssimo tempo atrás. Então, hoje nós falamos você não precisa judicializar. Antes de fazer isso, venha, vamos conversar, vamos viabilizar uma alternativa. Bom, então, acho que aqui morreu. Bom, mas, enfim, esse era basicamente a abordagem que a gente tinha para trazer. Fico muito satisfeito por ter participado deste painel, de ter podido participar desse tipo de debate, desse tipo de diálogo, que, com certeza, bem demonstra como nós amadurecemos como advocacia pública. Então, muito obrigado. Queria agradecer aqui as palavras do Dr. Carlos, e eu acho que foi mais gratificante aqui hoje, nesse painel, e em todo esse simpósio organizado, com muito carinho, pela SG, pela AGU, a paixão de servidores públicos no desempenho do seu papel. A gente percebe assim, a motivação de cada um de nós, dos colegas que estão assistindo, dos colegas que estão aqui na mesa, da história que a gente conta, das buscas de soluções para poder, de fato, transformar esse país, para tornar ele mais sustentável, mais justo, com atenção ao meio ambiente, com a governança, com mais transparência. E aí perceber que a gente não está sozinho, que tem vários desses colegas, assim, ouvir a paixão. Eu estou acostumada aqui a conversar com a Roberta, com o Siddhartha e com o Paulo, mas ouvir assim, a paixão que o doutor Davi tem pelo trabalho dele. E eu falei isso antes da gente chegar. Ouvi falar que o senhor é muito apaixonado pelo seu trabalho. E, de fato, também ouvi agora o doutor Carlos, assim, o entusiasmo de saber que a gente está transformando, que a gente está podendo assim, fazer acordo extrajudicial. A gente tem a Lei 3.140, que, desde 2015, trouxe a previsão de que se possa ser feito acordos extrajudiciais em questões envolvendo a administração pública. E só agora, provavelmente em agosto, a gente vai lançar a Pacifica, que é uma plataforma automatizada de consensualidade imediata e final de conflitos administrativos, onde a gente vai conseguir ter um portal
para poder conceder administrativamente todos aqueles direitos que a gente sabe que, se for para a justiça, a gente vai acabar sucumbindo. Então, para quê movimentar uma máquina e, às vezes, tirar o dinheiro daquela pessoa que tem que pagar toda uma estrutura administrativa, de advocacia, para poder se valer um direito que deve ser reconhecido pela administração? E é muito bom saber que a gente está transformando esse mundo, que a gente tem muita coisa para fazer ainda, mas que muita coisa tem sido feita por pessoas como os senhores. Foi uma honra estar aqui moderando esse painel. E agora eu vou passar a palavra para o doutor Paulo, que ele já está me mandando o WhatsApp aqui, me dando bronca.